suas propriedades. Vou explicar para vocês de forma simples e direta sobre a matéria, sobre o plano que a gente vive. A primeira coisa é que tudo nesse plano é matéria. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente vê, a gente toca, a gente sente cheiro, é matéria. E ela pode ser comestível ou não. Ela pode ser sólida ou não, pode ser gasosa, pode ser líquida ou não. Entende? Tem uma diferença. Pode ter cores variadas. E todas essas propriedades, tudo que eu disse aqui sobre como a matéria pode ser, são propriedades específicas dela. Entende? E toda matéria, ela tem diversas formas gerais. Por exemplo, a matéria pode ser, por exemplo, uma cadeira. Você está vendo ela. Ela tem altura, tem uma largura, tem um comprimento. E isso faz dela que a gente consegue perceber através dos olhos e do tato, né, que ela tem ela ocupa um espaço. Ela ocupa o espaço nesse plano aqui. Mas ela só existe, tudo o que a gente vê só existe porque a gente percebe, né? Porque nós, o observador, percebe essas dimensões que a matéria tem. E também consegue modular ela, por exemplo, transformar o ouro sólido em líquido, né? E modelar para diversos outros instrumentos, né? Um anel, um colar. Então, o ser humano tem essa capacidade de fazer alquimia na matéria, transformar a matéria em outras coisas, né? Em outros instrumentos. Vamos lá, vou anotar aqui. Ela tem tudo nesse plano, é matéria. Ela pode ser comestível ou não, né? Ela pode ser dura, líquida, gasosa. O pessoal tá falando. Gasosa, né? O que mais? Ser viçosa, né? Ter viçosidade quando, por exemplo, um abacate, quando você amassa ele muda do estado líquido, do estado sólido, né? Um pouco sólido, para uma coisa mais viçosa. Ter cheiro. Cor. Estados físicos, que é o que eu expliquei aqui, porque aqui são os estados físicos, né? Líquido, gasoso, sólido. São estados físicos da matéria. E entre outros também, porque tem vários
modalidades e propriedades gerais da matéria. A matéria em si sempre vai ocupar determinado espaço. Ela sempre vai ocupar determinado espaço, pois podemos ver seus limites. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, como eu expliquei o caso da cadeira ou do livro, né? Você consegue ver o espaço que ele está ocupando, você consegue ver as dimensões do livro em cima de uma mesa, né? E mesmo tem coisas que você não vai conseguir discernir o tamanho, a extensão dessa matéria. Por exemplo, os gases da atmosfera, né? Os gases atmosféricos. Você não consegue medir mais ou menos no seu campo de visão a extensão dos gases atmosféricos. E também você não consegue medir o volume, né? Mas mesmo assim eles não quer dizer que eles tenham uma extensão limitada, né? Que eles tenham um volume limitado, por mais que você não perceba. Né? Todas essas coisas aqui, tipo, ocupa determinado espaço, isso quer dizer o quê? Como eu expliquei, é a extensão extensão. E essa extensão, ela determina o volume e, por exemplo, extensão e volume, né? E o volume quer dizer o quê? Vou usar as leis aqui matemáticas. Ela tem a sua largura. Também depende, se ela tiver altura, pode ser que ela não tenha, por exemplo, dos gases, né? Deixa eu botar aqui, não tá dando para ver. Os gases, né? Altura. Comprimento. Altura, largura e comprimento. Isso aqui se baseia muito para você ver essas três aqui, ó. Essas três propriedades quando é sólido. Quando é sólido. Quando é uma matéria sólida. Quando for líquido, você não consegue medir isso. Você não consegue, porque, por exemplo, um rio, você não vai medir a altura dele, né? Porque ao longo do percurso dele, tem lugares que você nem a altura, né? Digamos, a profundidade. Você não consegue medir, porque tem lugares que vai ser mais baixo, você vai ter uma profundidade menor, tem outros que vai ter a profundidade maior. Você não consegue medir o comprimento específico do rio, né? Você não consegue medir. Você sabe que o rio começa no lugar e termina no mar. Só que até a questão de onde a água está saindo também contaria, né? A nascente do rio também conta como uma extensão, como um comprimento. Então você não sabe
qual é o comprimento daquela nascente por baixo da terra, por baixo do solo. Vocês só sabem que existe. Entendeu? Vamos voltar aqui. Isso aqui é o que a gente chama, tudo isso aqui, de campo tridimensional, quer dizer, em 3 dimensões. O que é 3 dimensões? Entendeu? 3 dimensões é aquilo que, digamos assim, nós. Então, a gente é que define o que é as 3 dimensões. Nós que definimos. Mesmo que não dê para ser visível, né? Porque senão, por exemplo, a Terra. Todo mundo acha que a Terra é redonda, e tem uns que acreditam que a Terra é plana, tem outros que acreditam que ela é cilíndrica, que não faz sentido nenhum ela ser cilíndrica, entende? Porque você, mesmo que a Terra seja cilíndrica, não, desculpa, é uma esfera. Uma esfera que tem 3 dimensões, tridimensional, que você enxerga que ela tem um tamanho, mas o tamanho é igual para todos os lados. Ela tem uma profundidade e provavelmente ela tem um comprimento. Só que o que acontece? Acreditar que a Terra é plana é uma burrice, entendeu? É um erro. Porque por mais que você não consiga ver lá de cima, mesmo que você viaje, pegue um foguete e vá para fora da Terra, você ainda não consegue ver a Terra em sua total dimensão. E se você estiver longe o suficiente, você vai ver que ela é um círculo, mas você não vê a esfera, né? Porque a Terra se forma como uma esfera devido à gravidade, né? Os gases, por exemplo, se os gases precisam ter uma extensão, né? Precisam ter um volume, eles precisam estar concentrados em uma bolha, entende? Uma bolha esférica, gravitacional. Porque se não existisse a gravidade, não ia viver solto no por aí, entendeu? Porque até o espaço tem limite, tem extensão. Assim, quando você sai da Terra, até o espaço tem extensão, entende? O espaço também é limitado, porque senão você não conseguiria chegar a certos conceitos científicos se, digamos, se a gente não alcançou a velocidade da luz ainda, por exemplo. Para a gente alcançar a velocidade da luz, a gente vai ter que estudar como fazer viagens em questões de segundos, entendeu? Sem quebrar ou sem, por exemplo, bater em alguma coisa, né? Ou sem... Porque, digamos, se você for daqui da Terra, né, para Marte, você vai passar por asteroides, um cordão de asteroides. Você vai passar também por outros planetas, talvez, entendeu? Você vai passar por objetos que, se você for em linha reta, você vai acabar se autodestruindo. E ainda demorar anos para chegar lá, anos da nave, da tua vida, para chegar a Marte. Então, existem formas que você pode simplesmente pegar um atalho daqui para cá. Mas a gente ainda não chegou nesse tipo de conhecimento, né? E a gente aqui se matando por dinheiro, se matando por guerras idiotas, por poder, dominação, enquanto a gente devia estar focado na vida, né? Porque, querendo ou não, se você for pensar, por exemplo, que se o brilho de uma estrela, ele percorreu, né, a luz daquela estrela que está brilhando, né,
percorreu milhares de anos para poder a gente ver aqui na Terra o brilho dela. Então aquela estrela já morreu, porque a estrela explode aqui, no mesmo segundo que ela explode, ela morre. Então aquele brilho daquela estrela, para a gente ver aqui na Terra, já percorreu milhares de anos. Então quer dizer o quê? Que aquela estrela já morreu. Isso também funciona para a gente, entende? A gente já está morto. Se você pensar no tempo e espaço, usar o tempo e espaço como base para reflexão, nós já estamos mortos, entende? Nosso brilho, por exemplo, digamos que aqui seja a estrela, né? Nossa luz aqui, a nossa existência aqui agora, a gente está vivo, né? Mas digamos, para aquela estrela que vai receber a nossa luz, né? Por exemplo, nós já estamos mortos, entendeu? Porque já percorreu, a luz percorreu milhares de anos para chegar aqui, para chegar para esse campo visível desse outro objeto no espaço. Então, por que a gente ainda fica se preocupando com coisas tão pequenas como guerras e tudo isso aí, entendeu? Correr atrás de dinheiro, sempre deixando de ser aquilo que nós somos. Então, tudo isso aqui que eu estou explicando foi só para dar uma... Eita, caralho. Quebra não. Foi só para dar uma introdução do que seria a existência, a matéria aqui. Aqui é até o básico. Isso aqui é coisa do 8º ano do ensino fundamental. Okay? E resumindo, se você acredita ainda que precisa não se preocupar com as coisas que acontecem ao seu redor, ou você acha que tudo que eu estou explicando aqui é besteira, que ainda tem que correr atrás de um salvador, você está totalmente errado ou errada, tá? Não existe salvador, não existe salvação. É você que tem que entender que é você que tem que se salvar. Você precisa entender que você está morto. Então, para que você vai deixar de viver agora? Porque coisas do passado não podem te prender. E nem coisas do futuro que ainda não aconteceram, você não pode temer. Então, para que você não vive o agora? Se você quer esperar ser feliz ou esperar que algo aconteça de bom na sua vida, você está deixando de viver o presente, que o presente é a única coisa que acontece, porque tudo acontece agora, você já percebeu? Tudo acontece ao mesmo tempo agora, entende? Agora. Então, fica essa reflexão aí para você, tá? Fica essa reflexão. Então, por que você está perdendo o seu tempo? Fazendo coisas que não são daquilo que você é, de dentro de você, entende? Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe de onde você veio? Você sabe o que você veio fazer aqui? Consegue entender isso? Ou você vai jogar essa responsabilidade na mão de outra pessoa? Ou de um ser que veio aqui e até hoje as pessoas cultuam um ser que já morreu. Entende? É difícil, né? Pode me chamar de herege, de isso, aquilo, eu não tenho fé. Não tem nada a ver com isso, não, cara. Você tá dando o seu poder divino, de Deus, na mão de outros, porque você se acha fraco. Porque foi ensinado isso pra você, que você é fraco, né? Que você é fraca. Isso foi ensinado, entende? E a gente precisa mudar isso, a gente precisa resolver isso dentro da gente
começar a tomar responsabilidade sobre a nossa existência aqui. Você existe? Pensa assim, eu existo? Eu existo? Eu sempre me questiono isso, desde quando eu comecei a aprender mais sobre o que é a existência, né? Tá bom? E eu espero que tenha dado para ver aqui o quadro, né? Vou deixar assim. Não sei se vai dar para ver. E beijo para vocês e até a próxima.